Tá, boa noite, professor. Bom dia, boa tarde. Então, o tema do nosso aplicativo web é um visualizador de preços, que seria para algum mercado, a pessoa que trabalha no mercado poder, ali no meio da loja, poder verificar o preço, o custo, a quantidade que tem no estoque, verificar se o código de barras também está tudo certinho e seria mais para isso. Daí, vou mostrar aqui como é que tá o. Opa, vou mostrar aqui o código. Agora. Então, a gente tem aqui a tela de login, a gente está utilizando o Out do Firebase. Então, aqui tem os dois que a gente utilizou, mas eu vou criar um agora. Então, registrar, teste, Contamos com teste, validações também. isto, arroba, gmail. Quer que eu mostre aqui no registro já? Ou Aham, vou colocar é só bom, né? um teste ponto e a senha como isso aqui, teste. Aqui, então ele dá aqui, assim, tem que ter no mínimo 6 caracteres e e-mail não é válido. Gmail.com. Teste 1, 2, 3. Registrar. Não vou salvar. Então, beleza. Aqui ele entrou. Deixa eu dar um F5. E aqui está criado. Então, aqui a API está trazendo alguns produtos. Mas como é uma API que a gente pegou da internet, tá trazendo uns produtos meio aleatórios que, tipo assim, não é do nosso mercado. Mas caso fosse implementado, né, a gente ia utilizar o banco de dados do mercado com algum sistema ERP para ter um controle melhor. Mas vou pegar aqui esse chocolate de exemplo. Então, o que a API está trazendo? A foto do produto, o nome e a marca. E o código de barras, obviamente. Daí o preço, o custo e o estoque a gente tem que trazer por fora. Então, ali mais tarde eu mostro como é que está funcionando, mais ou menos. Mas esses daqui, como a API que a gente está utilizando não traz essa informação, a gente tem que trazer. Daí aqui tem o preço, o custo. Se quiser fazer uma alteração também dá. Vou colocar aqui R$ 10. Aqui, atualizou para R$ 10. Se eu vou utilizar a quantidade, também posso colocar 300. Beleza. O custo, como é algo que vem do estoque e é mais complexo você alterar esse custo, eu coloquei para não poder alterar. Mas futuramente também dava para implementar algumas informações, já fazer uma matemática ali de quantos que vendeu em tal mês, qual que foi mais ou menos a margem de lucro pensando nesse custo. Talvez deixar o custo só para certos níveis de usuário, para o pessoal de nível mais baixo não poder olhar, mas no geral é isso. Agora a gente pode mostrar o recurso avançado, né, que implementamos aí, Isso daí aqui que mostrando. foi bem complicado, diga-se de Então, passagem. ah, deixa eu mostrar aqui. A gente baixou o APK, então eu tô aqui com o meu celular. Então, teste@gmail.com, teste 1, 2, 3. Beleza. Então aqui eu tô com a câmera do celular. Daí eu deixei um código de barras ali. Calma aí que eu acho que ele não conseguiu ler porque ele tava longe. Aí. Então aqui veio o refrigerante. Daí pegou o nome, a marca, trouxe a fotinha, o código de barras. E daí o preço, o custo e o estoque que a gente deixou já salvo. Legal. Daí aqui também dá pra você buscar o produto com o código. Então eu já deixei um código aqui também. E já trouxe. E o Nescau também. Foto, nome, marca. Daí aqui o preço também, se quiser alterar. 15, vou colocar R$ 20. Já trouxe com ele atualizado. Então, esse é o nosso código. Daí agora, teria a parte de quem? Agora daria pra gente mostrar como que foi feita a parte de arquitetura, né? Isso. Certo. Então você consegue abrir o código aí? Tô com o código. Tá aberto já. É, tenta minimizar as pastas ali pra ficar mais fácil a visualização. Deixar elas assim? Aham, minimizadas. Daí eu vou pedindo pra você abrir conforme precisar. Beleza. Tá, então dentro da nossa pasta lib, então só fechar aí a infrastructure e tal. Beleza. Dentro da nossa pasta lib, a gente
decidiu, né, optou para fazer o desenvolvimento utilizando o DDD, a arquitetura DDD, que é um pouco mais fácil da gente implementar, né? E também fica mais organizado na hora de utilizar, por exemplo, um produto, uma classe de um produto. E no decorrer do código, eu acho que a gente ficou mais fácil de utilizar o DDD do que os outros, né? Como os outros Clean Architecture e o MEMVVM, que acabaram um pouco complicando ali essa parte de escaneamento. Então é o seguinte, dentro da nossa pasta lib, a gente vai ter o domínio, e dentro do domínio vai ter as funções principais. Dentro da pasta core ali, se você clicar, vai ter failures. Então a gente implementou um sistema que dá erro sempre que um produto não é encontrado. Então essa é a nossa classe original. Eu nem vou entrar muito em detalhe, nem explicar, mas só por cima mesmo, ele vai exibir para nós as mensagens de erro no sistema. Então ele fica dentro da pasta domínio ali certinho. Dentro também do domínio, a gente tem o product. Essa vai ser onde. Ali, ó, domain product. Vai ser. Então a gente tem a entity, só dá uma olhada ali na entity, que é o nosso produto, né, do sistema. Então tudo que está cadastrado, todas as informações pertinentes está dentro dessa classe. Então preço, então estoque, nome, imagem, tudo está dentro aí. E a partir daí nós conseguimos já criar um repositório. Então ali na pasta repositories a gente vai ter já o repository que mostra como que vai ser as funcionalidades, os métodos disponíveis para os produtos. Então ali a gente vai ter como pegar o produto através do código de barras, vai ter como atualizar o preço, vai ter para pegar produtos, então aquela dashboard, a gente não consegue pegar um produto isolado. A gente tem que pegar alguma lista de produtos e exibir para o usuário, né? Então é através dessa função também. E também, por último, a gente vai ter o update stock, que é fazer a atualização do estoque daquele produto. Então, a princípio, esse repository é só uma interface que vai gerenciar aí o que a gente pode fazer ou não nos produtos. Embaixo a gente vai ter Value Objects, se você clicar aí, vai ter o barcode. Então, o Value Objects eu criei pensando mais ou menos quando a gente for pesquisar um produto que não tem código de barras. Então, se ele, por exemplo, não tem ou está inválido, a gente tem que fazer uma validação antes. É através desse Value Object que a gente consegue fazer essa validação. E se tiver vazio, se ele tiver errado, a gente já manda mensagem ali para o usuário, usando aquela failure ali que a gente criou no core, né? E depois, posteriormente, mostrar na interface do usuário, mostrar ali certinho na parte do front-end. Então, esse é o nosso domínio, esse é o domain. A partir daí a gente já consegue avançar mais ainda e aprofundar ali no infrastructure. Essa é a parte interessante que mexe com o banco de dados, mexe com a API, e é aqui que faz a mágica acontecer, né? O contato com a API. Então ali a gente vai ter, além da autenticação, não vou aprofundar nisso, mas tem os products, né? Que é aí que vai ser destinado ao nosso produto. Temos o data source do próprio Printful Facts, que aí a gente vai fazer toda a pesquisa lá na API dos produtos, né? Puxar os produtos, filtrar eles, que é bastante importante, e exibir as mensagens de acordo. Isso tudo foi feito no data source aí do Open Food Facts. Se você scrollar aí, dá uma scrollada no código, então você vai ver ó, que ele pega. Acabei me esquecendo, mas a gente usa um DTO. Então essa é uma forma da gente gerenciar ali os produtos, sabe? Para não ficar precisando de vários códigos. E para fazer a mesma coisa, a gente usou um DTO, que daí ele já filtra para nós, já exibe ali uma lista, certo? Mas depois eu aprofundo. Em seguida, a gente vai ter o Product Data Source, e aí, nesse Data Source, a gente só colocou as funções principais para a gente trabalhar no banco de dados. Então, tem o Get Products e também tem o Get by Barcode. Então a gente consegue escanear o produto por código de barras ou escanear não, pegar todos os produtos. Esses são os métodos principais ali que ele fornece para nós. Daí temos o Stock Database, que esse vai mexer mais no estoque, e é aí que a gente define o preço das coisas, né? Então o Emanuel fez essa parte, se ele quiser falar um pouco. Então, aqui seria o nosso banco de dados fictício, que a gente preferiu fazer assim, ao invés de colocar o Firebase, usar documentos e tudo mais. Daí aqui eu pego já um código de barras que já existe lá. E daí acho que no DTO aqui, a princípio é para ele fazer a junção do código de barras, ele vai trazer o preço, o custo e o estoque. E daí se o código de barras que eu coloquei lá for igual ao da API, ele vai juntar o nome, a marca
e a foto junto com essas três informações. Então, como aquela API não está trazendo todas as informações que a gente precisa, teve que dar essa volta por cima, tá? Mas caso fosse ser implementado, seria tudo junto. Mas daí aqui seria essa parte. Certo. Então agora a gente pode avançar para o DTO. Daí só falei uma coisa errada, né? Uma errata ali. É que eu falei que ele tem métodos. Na verdade, o DTO ele não vai ter métodos, tá bom? Aí a gente só define os dados para passar para as próximas etapas da aplicação. Então, para a gente centralizar ali um lugar apenas para passar cada produto, a gente preferiu usar o DTO do que usar o código direto. Então, ali dentro do DTO, a gente vai ter barcode, JSON code, product name. Então, todo esse código que está sendo utilizado a gente teria que duplicar ele. E não seria uma coisa legal, né? A gente teria mais ou menos fugindo do escopo da arquitetura limpa. Então o DTO ali facilitou para nós essa etapa. E aí que está toda a mágica da gente moldar os produtos de acordo com a nossa aplicação. Então aí, uma coisa interessante que dá para pontuar seria a parte de barcode or failure, que daí no caso ele verifica se o código de base é válido. Então, se ele for válido, tá tudo certo, procede, mas se ele não estiver válido, ele retorna um erro, tá? Então, a gente utilizou essa estrutura aí para exibir o erro para o usuário e fazer a validação, certo? Então, por último, a gente vai ter o repository ali, do Project Repository Implementation, que daí é a implementação do repository. E aí que a gente vai ter toda a nossa lógica de buscar produto, de buscar apenas um produto por código de barras, de a gente atualizar estoque, tudo vai ser feito aí. Tudo isso centralizando. E daí observe que a gente comentou, né, o decorrer do código, mas a princípio, eu nem vou me aprofundar muito, ele vai fazer todas as funcionalidades para nós. Então, tudo que está sendo feito, por exemplo, a parte do front-end, eu quero pegar um produto, ele passa através da nossa implementação do repository. E vai ter todos os métodos necessários, certo? Então, por último, a gente vai ter a camada de presentation. E na camada presentation, além da autenticação, a gente vai ter, pode abrir, o controlador. O controlador é o que a gente define, a princípio, para a gente conseguir facilitar a busca por produtos. Então, senão a gente teria que, a cada página, executar um comando específico, duplicaria código também. Então, aí a gente consegue criar um escopo isolado, utilizar apenas um notifier. Então, acabei não falando, né? O Emanuel também não, mas a gente utilizou um notifier, e daí, para facilitar essa parte, a gente criou um controlador isolado que centraliza todos esses métodos para a gente utilizar nas páginas, certo? Então aí a gente consegue ver, você pode ir scrollando aí, que vai ter de tudo, certo? Essa aí é a nossa parte de centralização dos métodos. Então a gente vai conseguir atualizar o preço e ela não chega a ser implementação necessária igual o repository lá, né? Mas ele só mesmo centraliza para nós podermos utilizar. Então, se eu, por exemplo, clicar lá para buscar um produto, essa vai ser a tela que vai intermediar entre o repository e a página. E aí que a gente vai conseguir, por exemplo, mostrar aquela bolinha que mostra que está carregando. Então aí a gente consegue fazer esses esquemas, além de, claro, utilizar o notifier, que daí vai sempre atualizar, né, quando houver a mudança ali em algum componente. Em seguida a gente vai ter as páginas e vai ter toda a nossa infraestrutura que a gente criou. Então vai ter a página dashboard que mostra todas aquelas listas de produtos. Daí a gente vai ter o Product Detail Page, que vai ser a informação de um produto apenas, sabe? Então se você clica lá no produto, ele vai para Product Detail. Daí tem a Product Page, que se eu não estou enganado, ele é uma página intermediária que mostra, por exemplo, insira um código aqui, insira um código barras aqui. Então essa página intermediária, se você puder ver aí, essa página aí. E também tem o scanner, daí essa página é própria do scanner, que mostra a câmera certinho, então essa é a página responsável, correto? Além disso, a gente utilizou também um pouco de Atomic Design, que é bastante importante falar, que aí a gente consegue usar alguns widgets separados, certo? Acho que é aqui, né? Sim. Daí vai ter o uso das constantes ali, além de utilizar alguns átomos e moléculas, tá? Então a gente acabou utilizando não só o DDD, mas em conjunto com o Atomic Design, para facilitar ali a manutenção do código. Então, eu imagino que sobre a arquitetura seja isso. Não tem muito que eu possa falar agora. Então, dá para
passar aí para as próximas etapas. Então, vamos passar aqui mais rápido sobre a parte do teste. Então, como o desafio que tinha sido proposto lá na sala, que a gente fez lá para poder eliminar a prova, pedia 2 testes de cada tipo para poder entregar, né? Daí, como a gente já estava fazendo, mexendo nisso no projeto, a gente decidiu pegar aqueles mesmos desafios e já fazer aqui na hora e já mostrar. Então, a gente fez 2 integrações, que seria um de navegação, um de teste. Daí o Unity tem o Price Calculator e o Price Formatting. E de widget tem o de App Button Test e App Text Test. Então, no geral, foi os mesmos que a gente fez lá no desafio. Se quiser passar agora para UI UX. Sobre na UI, todos do grupo entraram em consenso que o design deveria ser focado na simplicidade e eficiência para o usuário de varejo, com, com o objetivo em mente de minimizar os cliques e maximizar a leitura de dados, que serviria para encurtar o tempo da pessoa para trabalhar. Sobre a parte de microinterações, foi utilizado microinterações quando vai carregar algum dado do banco de dados. E também foi utilizada a reatividade do provider para melhorar a experiência do usuário, deixar mais fluido. E como pode ver no aplicativo, foi utilizado a acessibilidade com o uso do contraste e da tipografia clara, deixando mais bonito para a pessoa conseguir entender o que tem na tela. Agora, pulando para a parte de otimização e performance, focamos em otimizações nativas do Flutter, como utilizar o uso extensivo de const e key nos widgets para otimizar a renderização, a árvore de renderização dela. Utilizamos também uma estratégia de reconstrução seletiva, que ele garante que apenas a parte da tela que realmente mudou, que realmente foi alterado, seja reconstruída, evitando grandes gargalos na performance. É isso. Seria isso. Então. Tem que falar um pouco sobre os desafios, por último, então, né? então. Desafios, aprendizados e o que a gente pode fazer para os próximos passos, certo? E além de falar do CDI. Mas então vamos seguir aqui. O principal desafio, eu acredito que desse projeto foi conciliar ele com os outros, né? Então a gente tinha bastante projetos, principalmente de gestão, assim, e a gente tinha que conciliar o projeto de web com um projeto de gestão, um projeto ali também de inteligência artificial. Então esse foi um principal desafio na hora de construir, certo? Então, outros desafios seriam voltados mais para o aplicativo, seria a padronização para o modelo DDD. Então, foi uma tarefa bem extensa, assim, porque a gente tem que pegar bastante código antigo e, de alguma forma, portar ele para um negócio mais simples, um negócio mais separado, né? Então, o DDD, ele trabalha muito com a separação de módulos, e fazer essa separação demora um tempo. Então, esse foi o nosso principal desafio na parte da arquitetura. E eu acho que sobre a minha parte de desafio seria isso. Então, tenho dos nossos colegas aí. Então, vou falar ali sobre a parte da API, principalmente que achar a API, que quem achou foi o Boris, foi muito difícil achar alguma API que trouxesse o código de barra, produtos, daí já trazer uma fotinha junto, o que a gente não conseguiu, inclusive, achar uma API que além de trazer tudo isso, trazer o estoque, a quantidade e o custo, então, preço, custo, quantidade, perdão. Então, o certo seria a gente criar uma própria, porque o mercado provavelmente já teria o banco de dados, então é um desafio a mais que teve, mas deu para contornar certinho. Outro fato também, acho que eu até esqueci de mostrar, foi da parte do recurso avançado, né? Que daí uma coisa que eu demorei para achar sobre é que daí para poder fazer o scanner funcionar, eu tinha que vir aqui no Manifest do Android. Tem um do iOS também, mas eu não mexi porque a princípio a gente não ia testar no iOS aqui, né? Mas
já falando sobre os próximos passos, poderia ser uma coisa que a gente pode implementar futuramente, mas colocar as permissões de câmera e da internet, que a da internet não tenho certeza se era obrigatório, mas eu coloquei para prevenir, para ele poder ter um acesso, poder conversar com a API. E daí a câmera aqui para ele poder fazer a parte do escaneamento. Então, tipo, o principal desafio, aprendizado foi conseguir mexer e criar meio que uma gambiarra ali na parte do estoque para poder trazer as informações a mais, já que a API não estava trazendo. Bom, anteriormente o Emanuel mencionou da parte da API. Esse foi realmente um desafio de encontrar uma API que servisse para o nosso projeto. Porque, por algum motivo, esse tipo de API é muito escasso na internet, ou quando tem, você tem que pagar, o que a gente não queria. Mas, além disso, da parte de desafio, eu tive um pouquinho de desafio na parte de otimização, que era de utilizar a recursão seletiva, com usando o consumer e essas coisas, garantir que a UI realmente fosse renderizada quando ela fosse alterada. Esta é a parte que eu tive dificuldade, mas que deu certo no final. Daí, falando sobre os próximos passos, foi mais no que eu falei ali. Então, no aplicativo, daria para trazer algumas informações a mais, como uma porcentagem de venda, giro de estoque, talvez até, digamos que a pessoa está lá na prateleira e viu que no aplicativo o preço está R$ 5, mas na etiqueta tá 7. Então o que que a pessoa pode fazer? Ela já pode talvez clicar no botãozinho ali ou deixar mais embaixo para pedir para imprimir etiqueta. Daí você coloca a quantidade, que tipo de etiqueta que é, se é Bematec, Perramatec ou se é de calor, térmica, enfim, é algo mais complexo. Mas que daí a pessoa só pede ali para imprimir, ele manda pro RP uma solicitação e daí pode chegar até a pessoa que cuida lá da parte de imprimir etiqueta e já manda imprimir direto. Daí a pessoa só passa lá, pega e coloca no lugar. Então, algo que dá para implementar futuramente. Outra coisa seria a parte do iOS também. Então, é algo que a gente não focou muito, porque a maioria aqui é Android, só o Boris que era iOS, mas eu principalmente estava testando ali a parte do scanner, eu estava usando só Android, então eu foquei mais nessa parte. Mas no geral, acho que esses seriam os próximos passos para o aplicativo poder funcionar. Além da parte É, de banco de dados, que isso daí seria do mercado. e daí tem o sentido do que a gente aprendeu, né, com tudo isso, que a gente pode falar bem sucintamente, nem precisa estender muito o vídeo, mas a gente aprendeu bastante como que a gente consegue fazer o uso de serviços, né? Então, principalmente mexer na câmera do dispositivo, que é um negócio assim que exige até um conhecimento avançado, além da arquitetura. Como é um negócio que a gente não trabalhava, a gente fazia tudo nas coxas, né? Agora que a gente já tem um padrão, aplicar o padrão é mais fácil de entender, a gente teve que buscar, né? É um aprendizado também. E eu acredito que, acima de tudo, o trabalho em equipe, que a gente. Cada um fazia uma coisa, né? Agora a gente já tá fazendo um negócio mais organizado. Então, eu acho que esses são os aprendizados mais essenciais ali que a gente teve. Daí vai citar alguma coisa do CDI? É CDI? Não lembro. Bom, na Sim, parte de CDI, primeiramente, a gente ia fazer a criação de ícones em tamanhos diversos para colocar pa- para a utilização do Flutter, para garantir a exibição correta em todos os dispositivos, já que tem resolução diferentes em dispositivos. É, aqui tem a parte de splash screen. Bom, essa parte a gente faria uma configuração da tela quando o aplicativo fosse aberto pelo usuário, aparecesse uma abertura para o usuário, que poderia também ser usado como o carregamento inicial do aplicativo, o loading. E para a página de, de baixar o aplicativo, eu poderia fazer uma captura de tela de alta qualidade para para mostrar como funciona a responsividade em diferentes resoluções de dispositivos.
Também nessa parte de página para baixar o aplicativo, seria colocar o nome do aplicativo, uma descrição que seja chamativa e que também destaca uma proposta de valor, que seria gestão de preço e estoque em vida em tempo real, com leitura de código barra com a câmera do celular. Também inclui palavras-chave, como varejo, preço, código barra e estoque. E também inclui a política de privacidade do aplicativo, que o aplicativo utiliza, como demonstrado, o Firebase, que armazena os dados do usuário e, e ter os links válidos para documentos legais que explicam como os dados são coletados, usados e, por fim, protegidos. Vamos ver. No processo do CI/CD, para a gente garantir uma entrega contínua, planejamos uma pipeline de CI/CD, o CI sendo integração contínua, que rodaria todos os testes, os unitários, de widget e de integração. Na parte de CD, que é a integra contínua, nós utilizaríamos ferramenta, o Fastlane ou o CodeMagic, que automatizaria a geração de build e o upload para Google Play e afins, garantindo que o aplicativo ele seja entregue com a qualidade e velocidade devida. Seria isso. Só Não, mas eu esqueci. acho que não foi falado sobre considerações sobre acessibilidade. Então daria pra gente trazer esse tema um pouco à tona, só rapidinho, né? Só pra não alongar o vídeo. Mas acredito que de acessibilidade a gente possa incluir, principalmente contraste, porque o pessoal de mercado, ele geralmente não é um pessoal muito, que eu posso dizer, que tá acostumado a utilizar a tecnologia no cotidiano, né? Por mais que eles utilizem o WhatsApp e tal, ele é um pessoal assim que a gente deve considerar, não só precisa, mas deve, uma interface mais simples. Então, a gente utilizou aqui o tema escuro, mas a princípio o tema claro seria uma possibilidade. Contrastes melhores também seriam ícones no lugar de botões para facilitar a compreensão e deixar, além do sistema mais fácil de absorver, ainda com aquele tema de corporação, né? Aquele negócio de gestão, aquela característica de um RP. Então, só esqueci de mostrar os testes funcionando, tá? Vou dar um Flutter test rapidão. Acabei esquecendo. Ele aqui, ó. Ele deu, todos os testes passaram. E deu certo. Só pra mostrar que realmente a gente fez e funcionou. Mas no geral, esse seria o nosso projeto. Então, sinceramente, é algo que até eu acho interessante pra fazer, realmente terminar e começar a vender, porque é algo bem útil. Então, não sei se o rapaziada quer falar mais alguma coisa. Eu acho que era isso. Então a gente apresentou, deu um contexto bem bom, né, sobre o projeto. Então, Por mim é isso também. então boa noite, boa tarde, bom dia pro senhor. Até ano que vem. Olha, professor, até ano que vem, hein? Certo.